O Brasil registrou em 2025 a segunda pior nota da sua história no índice de percepção da corrupção, com 35 pontos, segundo o relatório divulgado nesta terça-feira pela ONG Transparência Internacional. O resultado mantém o país na 107ª posição, seria a 107ª posição, entre os 182 países avaliados. O caso do Banco Master, que envolve ministros do STF, foi citado pela ONG. O caso é chamado de maior fraude bancária já registrada no país. E eu vou começar com essa pauta contando uma piada. Morre Chaves, vai no céu. Morre o Fidel Castro, vai no céu. Morre um presidente de esquerda brasileiro, não importa quem, para não chamar ninguém, vai no céu. Aí quando chegam lá, chamam os três e São Pedro falou: a gente mede a corrupção de cada país de vocês com a velocidade do ponteiro do relógio. Então, por exemplo, está vendo esse aí? É Venezuela. O dia na Venezuela tem 12 horas. Por quê? Porque o ponteiro vai mais rápido que o relógio normal, pela corrupção. Eu falei, olha só. Aí chama o Fidel Castro, esse aqui é o relógio de Cuba, 6 horas. O dia durava 6 horas, porque é mais rápido ainda que na Venezuela. Aí chega o presidente brasileiro e fala, cadê o relógio do Brasil que não estou enxergando? Não, a gente usa de ventilador de teto, porque é tão rápido que não adianta colocar na hora, e já vai... É mais ou menos isso, Caivano? Ah, não tenho dúvida, né? Primeiro, aquela frase que eu gosto de dizer, quem poderia imaginar que o Brasil está lá no top 10 dos países mais corruptos do planeta? Essa é a parte que parece engraçada, mas de graça não existe nada. Ao contrário, custa muito caro para o erário público, custa muito caro para o trabalhador brasileiro, custa muito caro para o pagador de impostos. E o problema de tudo isso, e me deixa muito entristecido, Segré, companheiros de bancada e audiência, é que a gente normalizou esse absurdo. Porque veja, nós passamos pela Lava Jato, e ali você tinha um ponto central ao redor do então presidente da República, e olha que coincidência, ou não, o mesmo presidente da República que aí está no talvez maior esquema de corrupção que o Brasil já vivenciou. E lá, estando satelizando o centro desse poder da corrupção, estavam alguns empresários. Agora nós temos o inverso. Nós temos um empresário no centro de tudo isso e vários outros empresários, políticos e ministros do STF satelizando esse empresário, que sem dúvida alguma se tornaria, se não o maior empresário do Brasil, muito provavelmente figuraria ali entre os 3 maiores empresários. Alguma coisa aconteceu no meio do caminho, como eu já disse, ele deve ter mexido com pessoas com as quais ele não podia lidar, e tudo isso veio à tona. O problema é que eu não vejo a população se manifestar. Eu não vejo a população questionar não só as pessoas às quais outorgaram seus votos, mas principalmente ao judiciário brasileiro, que está envolvido até o último fio de cabelo, sem esquecer que tem alguns que não têm nenhum fio de cabelo. Luiz Arthur Nogueira, a corrupção está que nem ventilador de teto? Infelizmente, Segré, o Brasil segue no topo da lista dos países mais corruptos do mundo. Isso tem muito a ver com a economia. Por quê? Quando a gente pensa em corrupção, tem 2 aspectos. Um é roubalheira, né? Estão roubando o dinheiro do contribuinte, que paga com muito suor os impostos, o governo não para de arrecadar, isso a gente já falou muito aqui. Mas tem outro componente importante, que é a corrupção desenfreada, ela gera uma sensação o quê? De impunidade, de um poder judiciário que não funciona, que efetivamente não pune e que, portanto, tem muitas deficiências, em última análise, que gera insegurança jurídica, que é exatamente o cenário do Brasil hoje. Quando você conversa com qualquer estrangeiro que faz negócio no Brasil e ele olha um ranking desse e vê esse mar de corrupção que tem aqui no Brasil, o que ele costuma dizer? Fazer negócios no Brasil custa mais caro do que fazer em países onde a corrupção é menor. O que significa custa mais caro? Que ele já sabe que ele vai ter que subornar muitas pessoas para resolver problemas. Então ele tem um problema burocrático para abrir uma empresa, ele vai lá, tem que pagar uma caixinha para o cara resolver. Ele precisa de uma licença ambiental, ele vai lá
lá no IBAMA e resolve de um jeitinho não republicano, digamos assim. Ou seja, tudo no Brasil custa mais caro porque tem corrupção no meio do caminho. Tem alguém ganhando, tem algum burocrata, né, criando dificuldade para vender facilidades. Isso atrapalha a atração de investimentos, isso gera problemas para multinacionais que têm compliance muito rigoroso, que, claro, por definição não pode aceitar que se pague corrupção, caixinha para alguém para fazer negócios. Então, isso dificulta a atração de investimentos para o Brasil. Então, eu lamento a imagem do Brasil cada vez mais queimada no cenário internacional. E convenhamos, você esperaria o quê do governo Lula e do atual Supremo Tribunal Federal? Esses dois juntos iriam piorar ou melhorar a corrupção? Está aí o ranking para explicar. Passo a pergunta para João Bellucci. Poderia melhorar ou piorar a corrupção com o governo e o STF fazendo negócios como esse? Não, pois é, como o Luiz Arthur colocou, as empresas já esperam esse custo Brasil, que envolve de alguma forma uma corrupção para se instalar aqui ou para operar no Brasil. As empresas estrangeiras sabem disso e, infelizmente, tá no escopo ali do trabalho já imaginar isso, até porque se diz no mercado financeiro, e é verdade, aqui as empresas em tese lucram mais, mas o custo é maior, também o risco é maior, então a margem de lucro acaba sendo maior por conta desses custos embutidos. Mas é importante dizer também que há uma questão cultural muito grande no Brasil envolvida. A gente que já frequentou ali ambientes de câmaras municipais, Senado, enfim, sabe, é um clima pesado de fato. A gente vê muita gente ali, muitos lobistas, não que o lobby não seja legítimo, na minha visão deveria ser legalizado, evidentemente, mas ali muita gente buscando ali vantagens, né? Então, se tem esse problema cultural, vide a volta do Lula ao poder. Então, grande parte da população, ou dos votantes, melhor colocando assim, para eles foram, tá tudo bem, pode o Lula voltar, porque do outro lado tem alguém que fala palavrão, ou pintou um clima lá num contexto muito específico, então grande parte da população também franqueou essa volta do Lula, sabidamente, cujo partido teve envolto em diversos esquemas de corrupção. Mas é importante dizer também que toda a estrutura desenhada já favorece isso, né? Com o Poder Executivo indicando membros de Tribunal de Contas, indicando gente para o Executivo, indicando para o MP. Então, há uma espécie ali de construção para favorecer quem está no poder no momento, tanto que vem sendo o aparelhamento petista que a gente vem falando, vem ocorrendo há muito tempo, né? E, infelizmente, a falta de punição também leva a isso. Vide que grandes corruptos aí no Brasil, eles costumam cair para cima, né? Se é que isso é possível. O cara rouba, faz um monte de coisa e ainda sai meio que por cima. É o que está acontecendo agora no Banco Master. Tá todo mundo tentando jogar ali só no Vorcaro, mas me parece que ele era um operador de grandes interesses, inclusive, quiçá, não é certeza, de grandes bancos, porque todos os grandes esquemas que aconteceram no Brasil, Bamerindos, enfim, outros bancos que quebraram, você tem ali que outros bancos também, de alguma forma, ali estavam ali naquela situação e deixaram estourar naquele específico. Então pode ser que no Master ali esteja muita gente grande por trás, mas que vai estourar especificamente nesse ou naquele personagem que rapidamente sairão do cárcere, se é que serão presos, e rapidamente voltarão a fazer negócios, que infelizmente é a prática do Brasil, Segre.